Gente, a Elizabeth vai poder falar para vocês com mais propriedade do que eu sobre a política de assistência social do Estado. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada pela parceria. Nós estamos conversando desde novembro, né? Que quando, em novembro, eu já era secretária de Desenvolvimento Social, mas o próprio Matheus pediu para eu também assumir o Servas, num momento curto. Né? Eu fiquei 3 meses só no Servas, mas falei, Cris, vamos fazer essa transição. Gostaria só de falar um pouco que o Servas é parceiro da SEDESE. A SEDESE é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, e ela é responsável por 7 políticas. A primeira delas é a assistência social, que trabalhamos um pouco diferente para a Cris, porque no Brasil nós temos o Sistema Único de Assistência Social, onde somos o governo federal, o Estado e os municípios fazem parte desse sistema. Então, quem executa todo o trabalho de assistência social no governo são os municípios. Nós os apoiamos financeiramente, apoiamos com apoio técnico. Mas também fazemos alguns trabalhos, e esses trabalhos têm muito a ver com a parceria do Servas. Também a segunda política que está na SEDESE é uma política de direitos humanos, que também tem muito a ver com assistência social, porque a gente trata todas as violações de direitos daquele ser humano, que acaba sendo esse ser humano que o Servas também atende. Temos também a qualificação profissional, geração de emprego e renda e inclusão produtiva, que nós acreditamos, né, Cris, que o melhor projeto de assistência social, de desenvolvimento social, é o emprego. Mas, para isso, a gente precisa qualificá-los. Então, aqui eu queria fazer um grande parêntese, antes de continuar falando que é a SEDESE, que nós estamos fazendo um grande plano de enfrentamento à pobreza em Minas Gerais, com principalmente 2 pilares. O primeiro pilar é capacitação profissional, geração de emprego e renda e inclusão produtiva, e o segundo pilar é a primeira infância. Porque, se não trabalharmos a primeira infância, essas crianças serão os pobres do futuro. Então, a gente está trabalhando nesses 2 pilares. Que o Servas é parceiro também nosso na execução desse projeto. Mas também não só. Nós vamos entrar também com a questão da habitação. A questão habitacional é muito séria no Brasil hoje. Principalmente, isso ficou muito evidente com a pandemia do Covid, a falta de habitação decente para essas pessoas ficarem. Então, a habitação também é sob responsabilidade da SEDESE. Temos também o esporte, que, além do esporte de rendimento, nós trabalhamos o esporte para essas pessoas em maior vulnerabilidade como um esporte inclusivo. O esporte pode trazer também a evolução dessas pessoas para melhorarem suas vidas. Temos também o que a gente chama de segurança alimentar, que é a pessoa se alimentar dignamente. A gente começa com as cestas básicas, que todo mundo conhece, mas a gente evolui também para uma alimentação mais saudável. Também incentivando os municípios a fazerem hortas comunitárias perto da casa dessas pessoas, para elas terem comida mais saudável. A outra questão também implementando cozinhas comunitárias, onde podem ser fornecidas também alimentação mais saudável. E um projeto que, para mim, é muito caro nessa segurança alimentar, que chama Banco de Alimentos, onde eles reaproveitam os alimentos da agricultura familiar, aqueles que não servem para comercialização, dos ceasas e também dos supermercados. Aquelas frutas que, às vezes, estão um pouquinho amassadas, alguns legumes, isso é revertido por esse banco de alimentos que processam e é fornecido para essa população mais vulnerável. Que também a Cris tem uma grande parceria com a gente, né, Cris? Aliás, o Servas está conjuntamente, nós estamos conversando sempre. Temos também, agora, uma secretaria específica da mulher. É uma coisa que nós não estávamos prevendo, ela ficava junto dos direitos humanos, mas na reforma ela foi incluída como uma subsecretaria. No olhar da mulher, se ela é mais do que 50% da nossa população, e ela ainda tem algumas coisas, e na questão da vulnerabilidade, esse número passa para 68%. No nosso cadastro das pessoas que recebem, em Minas Gerais, menos de R$ 218 per capita, que esse é o limiar de corte para a gente falar pessoas abaixo da pobreza, 68% são mulheres. Então, nós temos que pensar o olhar dessa mulher, porque o emprego
para uma mulher é mais complicado para um homem. Se ela tem 2 filhos, nós temos que pensar em todas as outras políticas agregadas para deixar essa criança, para desenvolver essa criança para ela poder trabalhar. E o Servas é esse nosso parceiro muito grande nessa qualificação profissional, também na geração de renda. Então, a gente tem uma parceria muito grande. Mas eu falo para vocês o seguinte: nós também queremos ofertar para vocês, nesse grande plano, eu quero ofertar indicadores de impacto junto com Servas para ser utilizado no ESG das empresas. Porque o grande desafio que a gente vem pesquisando é que no S de social não estão sabendo fazer esses indicadores de impacto que podem ser os resultados. Então, nós estamos criando nesse esses indicadores, e o Servas pode ajudar esses indicadores, Cris, que nós vamos fornecer para vocês, para captar para as empresas. O que nós queremos nesse fornecimento é só os dados dessas pessoas que saíram da pobreza, para serem essa ação conjunta de diminuição na pobreza do Estado de Minas Gerais. Antes de eu terminar, eu queria só falar um número, que eu acho que números impactam. Nós temos em Minas 1.912.000 famílias abaixo da linha da pobreza. Então, nessas pessoas, nós temos muito que pensar nelas. Isso é um volume muito grande de pessoas, né, Cris? Então, nosso trabalho conjunto, e nós temos que ir para a cidade mais longínqua, de IDH baixo, tentar reverter essa situação. E também nós não fazemos isso se também não tivermos desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimento econômico tem que andar junto com o desenvolvimento social, porque é isso que vai gerar empregos. Empregos, às vezes, nós falamos muito de tecnologia, empregos muito mais elaborados, mas essa população que nós trabalhamos, eu e a Cris, estão fora disso e vão ser cada vez mais excluídas. Então, nós temos que pensar soluções para essas pessoas não ficarem excluídas. Essas pessoas têm que entrar no mercado de trabalho, têm que gerar para a sua própria renda, porque isso é dignidade. O governador fala muito, e eu acredito muito nisso. Ninguém quer viver de Bolsa Família. Cada pessoa quer ganhar o seu salário e resolver fazer o que ele quer. É muito digno você produzir aquele recurso com o seu trabalho para manter a sua família. Então, é nessas famílias, 1.912.000, que nós estamos pensando. E o Servas é muito parceiro nosso. Então, eu só queria dar só uma noção que a CEDESE faz, que ela faz muito mais do que assistência, porque assistência nós não temos uma atuação direta com as pessoas, nós fazemos isso através do município, mas nós temos uma rede parceira que nos ajuda como Servas. Muito obrigada. Muito obrigado, minha prezada secretária. Prezada doutora Cris, eu também estava atento, escutando aí sobre a sua apresentação, de modo geral, o que você falou. E aí, durante a sua fala, eu anotei aqui algumas questões que aconteceram ao longo dos últimos dias, tem a ver com a sua pessoa também, e outras que estão relacionadas ao que você disse. Aconteceu uma situação lá no Conexão Empresarial, em Araxá, logo no dia que você estava fazendo uma fala, no dia 1º, que eu acho que são ações como essa que vão provocar ainda mais ideias que possam ajudar socialmente. Então, a gente estava tendo uma fala lá da Terezinha Santos, que foi a criadora da Patachu, e que hoje tem uma empresa de uniforme. E aí, a partir da sua fala, repito, ela foi observando ali, vendo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e aí, no final da história, ela tinha ali uma possibilidade que era fazer um projeto para que todos os uniformes que ela vende para milhares de empresas hoje, no final do seu uso, volte a ter um reuso. Então, eu acho que esses tipos de provocações, como aconteceu ali no próprio Conexão em Araxá, e o que você também coloca aqui, se apresentando como uma possibilidade de conectar empresas a necessidades, isso certamente vai fazer a transformação. Igual este da Terezinha, que eu acabo de citar,
Tem outros que aconteceram com com essa mesma situação, a pessoa observou, ela já tem alguma coisa recorrente. Esse processo da alimentação, dos alimentos que não podem ir para os restaurantes ou para os supermercados, isso é uma outra alternativa fantástica que até há pouco tempo não podia fazer isso, era proibido por lei. Então, isso, obviamente, essas mudanças na legislação ajudam a esse caminho se deslanchar. A pergunta é, tem vários outros exemplos como esse que eu acabo de citar da Terezinha? Eu queria citar o exemplo da Prodal. A Prodal é um banco de alimentos com uma característica específica em relação a essa generalidade citada pela secretária Elizabeth. A Prodal é uma instituição que já esteve submetida ao SEASA de Minas Gerais, ganhou autonomia, então é uma entidade do terceiro setor autônoma em relação ao SEASA, está instalada no SEASA, e a Prodal faz um trabalho interessantíssimo, que está exatamente nessa linha que nos interessa muito de projetos de impacto socioambiental. O que eles fazem? Eles compram a um valor muito mais baixo o legume de baixo valor comercial, portanto, porque não está mais bonito, mas que é adequado para consumo. Eles desidratam através de um processo rigorosamente estabelecido, de maneira muito higiênica. Então, eles desidratam esses alimentos e reduzem, portanto, o volume e o peso deles e dão a esses alimentos um prazo de, em média, 2 anos de validade. Eu fui procurada pela Prodal, porque a Prodal estava com dificuldades financeiras para se manter. E aí a gente pensa assim, como é que alguém que faz uma coisa tão maravilhosa como essa... Porque imaginem o seguinte, isso depende do tipo de alimento, mas, em média, grosseiramente falando, 1 quilo de alimento desperdiçado in natura, como esses legumes, significa aproximadamente 1 quilo de CO2 a mais na atmosfera. Então, não utilizar esses insumos não é só uma questão de desperdício, o que por si só já seria um descalabro em um país em que a fome ainda existe como o nosso. Mas é pior do que isso, porque ainda é ambientalmente inadequado. Então, veja bem, eu sou procurada por uma instituição que está com dificuldade de se manter, e o problema deles é só um problema de plano de negócios, falta de orientação comercial. E a Prodal também faz uma outra coisa que ela começou a fazer recentemente. Ela começou a receber frutas, que também não tinham valor comercial, e a transformá-las em polpa. E ela vai começar a vender essas polpas. O que falta ao Prodal? Uma orientação comercial adequada. É um projeto extremamente vantajoso sob o ponto de vista social, extremamente vantajoso sob o ponto de vista ambiental, que estava simplesmente mal orientado. Nós, então, começamos a trabalhar junto a eles para melhorar a saúde financeira, atrair um parceiro de negócios para eles. Nós estamos fechando agora parceria com uma entidade que vai ajudá-los a fazer um plano de negócios. E nós estamos buscando mercados adequados para os produtos da Prodal. Porque falta isso. Ela precisa de contratos que deem a ela um conforto financeiro e uma regularidade que permita a essa entidade se planejar, se programar a médio e longo prazo. Era simplesmente isso que faltava. Então, é nesse ponto que a gente entra, Gustavo. Porque nós somos procurados por quem tem boas ideias, boas iniciativas, às vezes não tem o parceiro. Eu sou procurada também por quem tem o recurso e não tem a ideia. E eu posso receber o aporte, tanto em recursos intelectuais quanto financeiros, de empresas, de outras entidades do terceiro setor. Eu posso, inclusive, receber isso de entidades que sequer são sediadas no Brasil.
Então, o Servas pode e deve funcionar como esse grande catalisador para que boas ideias sejam gestadas e colocadas em prática, e mais que boas ideias que não estejam encontrando a sua forma de serem viabilizadas, o sejam. Tem uma situação que também ela é nítida aí, e eu já fui andando aí para entender um pouquinho, para ver a pobreza, para ver as dificuldades e tal. A gente vive, teoricamente, a gente vive numa camada um pouco mais privilegiada. O Paulo César, a partir da sua caminhada, conseguiu me ofertar um ambiente diferenciado, não só como ambiente, mas também como recursos. Mas, ao longo do tempo, eu também sempre busquei entender quais são as principais faltas que a gente tem como seres humanos, como planeta. E aí fui buscando um entendimento mínimo. O primeiro lugar que eu fui aí e que vi uma pobreza muito grande, muito intensa, foi na Índia. Eu passei alguns dias lá por outras razões e consegui também ter uma percepção muito clara desta falta, e nós estamos falando de bilhões de pessoas. Tive com o Paulo César em um outro local que também impressiona pela questão visual, que é Angola, não só pela questão da diferença de cor, mas também pela falta, pela pobreza e pelo tipo de padrão que você tem ali. Tive a oportunidade, prezada doutora Cristiana, de conhecer um pouco melhor algumas realidades, por exemplo, como é o caso do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, e passei um dia inteiro no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, para mim poder ver aquilo ao vivo. E vi coisas completamente malucas. Então, você tem coisas que machucam bastante, por exemplo, casas no Morro do Alemão, em que as pessoas, ao invés de entrar por uma porta à sua frente, entravam dentro de um bueiro. Então, a pessoa abria a porta para entrar para baixo. Enfim, isso deve causar uma realidade mental e social intensa. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma série de evoluções, principalmente nesses grandes aglomerados, nessas grandes favelas, de profissionalização. E aí entendo eu que vai sair muita coisa boa. Certamente tem muita coisa ruim, mas vai sair muita coisa boa. E aí eu estou falando de música, eu estou falando de esporte, eu estou falando de empreendedorismo. E aí você tem várias ações, e eu estou acompanhando isso também, que estão sendo feitas em São Paulo, no Rio, aqui em Belo Horizonte. Como é que o Servas, que é uma entidade que busca reforçar essa atitude da solidariedade, essas ações que possam melhorar o conjunto, vocês já estão com esta realidade das favelas, por exemplo, em Belo Horizonte, também no radar e atuando conjuntamente? Sim, isso está no nosso radar. Agora, a questão das favelas é bastante complexa, Gustavo, porque... e eu acho que eu posso falar isso com alguma liberdade aqui, né? Embora seja um tópico um pouco... É um tópico delicado, né? Há outras questões a se considerar, não é só a questão da pobreza, né? A gente tem bolsões em que há um poder paralelo instalado. Então, o Servas é uma estrutura muito pequena, né? Eu não tenho 30 funcionários trabalhando para mim. Tocar na realidade desse sistema, e é um ecossistema efetivamente muito complexo, demanda um conhecimento muito profundo dessa dinâmica do poder nesses lugares, né? Então, isso está no nosso radar, mas eu preciso aprender muito antes de realizar alguma ação dessas, não é? Porque... E isso é uma coisa que pode parecer paradoxal, mas não é tanto. Se a gente falar em uma ou outra política pública que deu errado aqui na experiência histórica recente, a gente vê que esse risco é grande. Quando a gente toca em um sistema muito complexo, sem ter um conhecimento profundo e um grau de reflexão muito grande a respeito de como agir, nós corremos risco de errar.
E quando a gente erra em assistência social, nós podemos ser indutores de efeitos que são o oposto daquilo que a gente pretendia, né? Então, Gustavo, antes de tocar nesse universo, eu precisarei aprender muito. Espera aí que eu acho que a nossa secretária quer fazer um reforço ali. Eu só queria falar que nós temos uma parceria com o Gerando Falcões, nós já temos um termo de cooperação, e que em breve, em agosto, nós vamos iniciar uma grande parceria e nós vamos fazer esse piloto em 3 favelas da região metropolitana. Então, o governador deve lançar isso agora. Eu não vou dar mais notícias, porque eu vou deixar para o governador falar, mas essa parceria com o Gerando Falcões, ela já vem sendo construída, já vem há uns 5 meses, e ela já vai ser lançada agora em agosto, que nós vamos ter essa expertise aí de como trabalhar nesses grandes aglomerados urbanos. Bom, agora a Beth me deu um alívio muito grande, porque eu não queria dar o spoiler da secretaria dela, né? Agora, já que ela falou, a gente pode falar. Então, nós tivemos uma reunião, né, Beth, com o governador e 5 representantes da Gerando Falcões. Eles têm uma expertise extraordinária. Eu toquei nessa questão do tamanho das comunidades, porque a Gerando Falcões, por que ela ainda assim faz um trabalho que pode impactar enormemente no Brasil? Porque cerca de entre 65% e 70% da população que vive em comunidades no Brasil, vive em comunidades de até 400 domicílios. Então, mesmo não trabalhando nos aglomerados maiores, ela consegue grandes resultados. O trabalho em aglomerados maiores, aí o que eu te digo é o seguinte, Gustavo, se o Edu Lira ainda não descobriu, né, Beth, qual que é a melhor maneira de atuar nos aglomerados maiores, nós ainda temos que pensar muito a respeito disso. É claro que ações pontuais podem e devem ser realizadas, né? E a gente auxilia uma série de entidades que têm trabalhos pontuais no aglomerado da Serra, no Morro do Papagaio e em outros de Belo Horizonte. Mas um trabalho com um intuito mais sistêmico de combater os problemas mais fundamentais desses lugares, nós não temos ainda. A notícia que você deu é muito boa. O SEBRAE acabou de fazer um diagnóstico do empreendedorismo em comunidades no estado de Minas Gerais. É um diagnóstico muito rico, eu assisti a reunião a respeito disso. Foi feito em parceria com a SEDES, o Tenente Melo está aquecendo aí comigo, porque foi feito com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o diagnóstico é encorajador, né? Há muito empreendedorismo dentro das comunidades, ele pode e deve ser estimulado, talvez seja a melhor maneira de entrar em uma comunidade, oferecendo oportunidades de capacitação para o desenvolvimento econômico acontecer de dentro para fora. Está claríssimo, minha prezada doutora Cris. A gente já está chegando aqui no nosso encerramento. Eu vou citar aqui, antes de te fazer uma pergunta sobre o que você espera realmente deixar como resultado da sua caminhada no Servas, quais são as formas de participação. Eu queria lembrar aqui 2 empresas que têm também ajudado muito nesse processo de desenvolvimento social e de ações solidárias. A Drogaria Araújo começou há alguns anos atrás uma caminhada que se mostra cada dia mais acertada, que é o troco que eles começaram a colocar como possibilidade de cada cliente que vai até lá deixar como doação. E isso aí já foram milhões de reais doados para diversas instituições. A gente tem outras empresas, várias, que estão aqui, inclusive, mas eu cito aqui, por exemplo, a própria Anglo América, que é uma empresa reconhecida no mundo inteiro, que tem atuação global. Ela tem uma série de trabalhos, uma série de projetos que visam este tipo de desenvolvimento social aonde ela está também e aonde ela não está também. É uma empresa do tamanho que é e com uma série de ações que tem esse mesmo roteiro, esse mesmo destino. A pergunta que eu lhe faço para que você encerre em grande estilo é, em relação a essa jornada que você entende como missão, em relação a essa caminhada que você está vendo aí uma série de possibilidades de construção e de ajudar o próximo e o nosso Estado como um todo.
Nós estamos transmitindo este evento, como todos os outros, desde janeiro de 2022, para o canal Viver Brasil também. Então, espero que várias pessoas de outros lugares também estejam te assistindo. Quais são as formas atuais de colaborar com os Servas, as empresas que têm algum tipo de possibilidade de ajuda? Como que elas poderiam ajudar? E, para você encerrar, se você fosse elencar 5 grandes pontos dessa sua missão, o que você poderia elencar ao final dessa sua caminhada como presidente dos Servas? Então, como ajudar e o que você espera deixar? Ok. Primeiro, como ajudar? Eu acredito que os projetos, os bons projetos, só nascem de experiências concretas compartilhadas. O que eu estou querendo dizer isso? Um bom projeto de impacto social, assim como uma boa política pública, eu falo por mim, como Servas, e acho que isso diz respeito também à atividade da secretária Elizabeth. Ele não nasce do pensamento abstrato de um teórico. Então, nós somos capazes de atuar sobre aquilo que nós conhecemos a partir da nossa percepção, que é permeada por todas as experiências que nós tivemos ao longo da vida. Então, o grande papel dos Servas, nesse sentido, é o de colocar em uma mesma mesa, como eu mencionei mais cedo, quem precisa da assistência, a Prodal, por exemplo, com alguém que seja capaz de pensar numa solução para o problema dela, com alguém que seja capaz de financiar. Então, em breve, a gente planeja divulgar, publicamente, um portfólio com linhas de projetos para que nós sejamos procurados para construir projetos junto com as empresas e junto com as entidades que precisam de assistência. Então, o projeto, a nossa colaboração com a Prodal nasceu da procura deles por nós. Eu não saberia ajudar a Prodal se eu não tivesse ouvido do que eles precisavam, se eu não tivesse ido lá pessoalmente para conhecer a estrutura deles, e se eu não tivesse estudado um pouco sobre o impacto que o desperdício de alimentos traz, não só socialmente, quanto ambientalmente. Então, é desse encontro e compartilhamento de experiências e de uma intenção firme de atuar na direção de objetivos sociais que sejam corretos também ambientalmente e corretos culturalmente, que vão nascer grandes projetos. Então, a gente pretende divulgar linhas de projetos que possam ser abraçados, e nós queremos desenhar, junto com as empresas, projetos que satisfaçam aos princípios da empresa. Então, por exemplo, eu tenho, você mencionou aí 2 parceiros. A Drogaria Araújo fez a opção por um tipo de programa, a Anglo American por outros. Por quê? Porque essas empresas, por causa da sua cultura interna, por causa do mercado em que elas atuam, elas têm necessidades e expectativas, em termos de política de ESG, diferentes entre si. A boa notícia nós podemos ajudar todas elas. Então, por exemplo, aquilo que a Drogaria Araújo hoje faz, e que esbarra em um problema que nós já diagnosticamos, que acontece na Drogaria Araújo, que acontece no Super Nosso, que acontece em outros lugares, muitas vezes o funcionário do caixa não pergunta a respeito do troco. E aí, o que nós já fizemos? Não é de ignorar. Nós estamos acabando de formatar um treinamento para que essas empresas que trabalham com o troco solidário recebam o nosso treinamento para que os seus operadores de caixa sejam conscientizados do impacto do troco social e para que o volume arrecadado pelo troco social aumente. Tá? Então, é isso. Eu fico com receio, às vezes, da minha fala parecer muito teórica, não é, gente? Mas é porque, realmente, bons projetos não são construídos com base em achismos. Bons projetos são construídos com base em necessidades concretas, experiências concretas e expertise. Sem isso, nós corremos um risco muito grande de errar. Vou dar um exemplo para vocês de como uma política pública ou um projeto pode ter um resultado negativo.
a uma cidade no interior de Minas, em que o prefeito, uma vez, resolveu ser muito bonzinho. Ele falou, não, as pessoas que constroem casas, normalmente chegam ao final da construção já endividadas, e aí, já endividadas, elas têm dificuldade de se mudar e começar a pagar o IPTU da residência. Então, eu vou isentar do pagamento de IPTU quem não chegou ao final da construção, ainda que já tenha se mudado para essa habitação. Qual que foi o resultado dessa política pública? Uma cidade cheia de casas sem reboco e sem pintura. E aí, para reverter isso, imaginem a dificuldade, porque o cidadão já recebeu o benefício. Ele não quer abrir mão daquele benefício. E aí, criou-se um problema enorme de uma cidade com um número enorme de casas mal acabadas. E as casas mal acabadas são um ambiente mais adequado para as pessoas viverem? Não. Sob o ponto de vista urbanístico, isso é adequado? Não. Mas por que algo foi feito nesse sentido? Porque o prefeito achou que era uma boa ideia. Ele achou que estava ajudando as pessoas. Então, achar que está ajudando as pessoas de uma maneira que não é pensada em termos de dados concretos, de outras experiências, de expertise adequados, resulta em políticas públicas inadequadas e em projetos que não encontram bons resultados. Então, essa é a minha resposta à primeira pergunta. Eu queria deixar, ao final do meu período na presidência do Servas, Gustavo, uma coisa que acho que engloba essas 5. Ao final da minha presidência, ao final do meu mandato, eu quero deixar um Servas extremamente fortalecido pelo número de parcerias que ele criou com a iniciativa privada, como uma entidade que efetivamente caminhou cada vez de maneira mais consolidada de um financiamento público para um financiamento privado. Porque, gente, nós estamos na idade da pedra, por mais iniciativas maravilhosas que a gente veja. Eu vou fazer um convite a você. Se alguém de vocês estiver próximo de fazer uma viagem a Nova York, vá ao Metropolitan. Assista uma ópera. Abra o livreto. Na primeira página, na contracapa, vocês vão ver as doações para cada temporada. Não é para a construção do edifício do MET, não. É para cada temporada. A nossa sociedade civil ainda participa muito pouco das soluções para os problemas sociais. Então, em grande medida, está na nossa cultura a responsabilidade por essa pobreza que nós ainda temos. Nós somos cidadãos bastante atrofiados por um paternalismo que existe culturalmente entre nós, latinos, de esperar que todas as soluções venham do Estado. Eu espero que cada vez mais o indivíduo e a empresa atuem para a solução dos problemas públicos e que isso se reflita, ao final do meu mandato, em uma enorme participação da sociedade mineira em grandes projetos a serem realizados com a ajuda do Servas. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Cristiana. Parabéns pelo trabalho. Gostaria de, antes de finalizar, agradecer novamente às nossas empresas que apoiam o Conexão Empresarial, a Anglo América, a Araújo, a Codenge, a Fiat, ao Grupo BMG, a Rede Mater Dei de Saúde, a MyBox, a OU Brasil, a Urbana Mídia. A cada um deles, nosso muito obrigado. Fazendo um registro aqui. No próximo dia 17, a gente tem Conexão Empresarial com o presidente da Codenge, Tiago Toscano. E, para finalizar, entre os dias 25 e 29 de setembro, ou seja, passando agosto aí, nós vamos ter a realização de um outro evento que se chama Fórum de Minas, onde a gente vai ter a oportunidade de conversar com cada uma das regiões do Estado. Então, a cada dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a cada um dos primeiros 4 dias, a região leste, oeste, norte, sul, e, para finalizar, a região central, que é a Grande Belo Horizonte, e o que ela engloba. É um evento que vai ser muito bacana para a gente entender sobre o Estado a partir de pessoas que estão em cada localidade
E não tem dúvida que a sua presença e a presença da nossa secretária Beth Jucá vai enobrecer ainda mais essa informação. Obrigado a todos pela presença aqui no Conexão Empresarial. Obrigado, doutora Cristiana, primeira-dama e presidente do Servas. Estamos encerrando, então, o nosso evento aqui no Espaço MIT Porcão. Obrigado a cada um que esteve aqui conosco. E, em agosto, a gente volta com o Conexão Empresarial aqui no Espaço MIT e no canal Viver Brasil. Obrigado a todos e até o próximo.